Olha, nessa semana muito se debateu sobre a volta das coligações para a eleição de 2022, também o voto impresso, e sobre a possibilidade da ação avançar no Senado. Gentilmente nos atende o senador do PSDB aqui de São Paulo, José Aníbal. Senador, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, bom dia. Prazer falar com você, com a Lívia e principalmente os ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado. Senador, antes de falar sobre os assuntos pontuais do Senado, o senhor assume a vaga com a licença de José Serra por pelo menos 4 meses. Nesse período, o senhor que já foi senador, tem uma longa experiência política, de que maneira o senhor vai trabalhar nesse período, nesses 4 meses? E claro que tem muito desafio por aí, justamente nessa reta final que todos nós esperamos em relação à pandemia do coronavírus. Olha, eu vou fazer como sempre fiz. Trabalho com convicção, com compromissos, não é? Procuro focar nas questões que são mais relevantes para a sociedade, para as pessoas e nas questões relativas a um desempenho do Estado cada vez mais eficiente, menos gastador, mais capaz de servir do que se servir da população. Eu sempre fiz assim. É a minha história política, 5 mandatos de deputado federal e já tive uma passagem no Senado. Agora, o nosso senador José Serra pediu uma licença para fazer uma adequação de tratamento e certamente isso vai ser muito importante para que ele volte em dezembro em plena forma. E enquanto ele não estiver lá, eu vou, primeiro, trabalhar alguns projetos que ele deixou, especialmente um com relação a ferrovias, mas há vários outros. Ainda na quarta-feira, no dia que eu assumi, já pude colaborar para que esse projeto recém-aprovado de quebra de patentes e que foi iniciado pelo Serra, quando ministro da Saúde, propiciando a redução drástica de preços de medicamentos, especialmente para o combate à AIDS, eu consegui, com a colaboração, claro, do relator, na votação final no Senado, reintroduzir no texto uma questão fundamental para que a quebra de patente realmente possa dar o resultado que se almeja em situações de pandemia. Mas vou trabalhar sobre várias outras questões. A questão da educação, sobretudo a qualificação, especialmente dos nossos jovens de 16 a 24 anos. É uma tragédia o Brasil rifar mais uma geração, perder mais uma geração por falta de qualificação. Isso é possível fazer, está ao alcance da mão, sem custos excessivos. Você pode qualificar esses jovens para que eles possam viver essa quarta revolução, robótica, não é? Tudo que nós sabemos aí dessa revolução que introduziu a globalização na comunicação, introduziu novos processos produtivos, explora mais amplamente as fronteiras do conhecimento. O fato de termos tido vacina com menos de 6 meses após o surgimento desse vírus é algo extraordinário. Tem a ver também com as tecnologias disponíveis hoje, que os nossos jovens têm que conhecer essas tecnologias para se inserir no mercado de trabalho. Há outras questões muito relevantes sobre as quais eu quero trabalhar e, sobretudo, a questão política. O Brasil vive um desafio político enorme hoje. Há impactos de toda a natureza sobre o parlamento, inclusive matérias que estão sendo votadas e que eu espero trabalhar fortemente sobre elas, para que elas não sejam apenas uma adequação de circunstâncias, de posições para beneficiar a representação política, parlamentar, mas que sejam matérias que propiciem que efetivamente a sociedade brasileira tenha acesso efetivo ao parlamento, no sentido dela poder avaliar, conhecer o seu representante, avaliar o seu desempenho e poder acompanhar esse desempenho e, finalmente, na eleição seguinte, votar. Voto distritão, isso é uma barbárie, ainda bem que não se votou, mas se voltou às coligações, que é um outro mecanismo de pouca transparência, porque permite essa promiscuidade partidária, favorece a existência de pequenos partidos que nunca têm candidatos majoritários, mas se coligam com partidos que têm candidatos majoritários, têm fundos partidários, né? E elegem algumas pessoas,
mas não tem compromisso nenhum do ponto de vista programático. São partidos de ocasião. Sim. Nós já havíamos avançado nisso, no fim das coligações. Agora voltaram as coligações. Uma concessão à promiscuidade partidária e à promiscuidade do fundo partidário. Lívia. Bom, senador, exatamente sobre isso que eu gostaria de discorrer mais com o senhor, né? A Câmara rejeitou o distritão e aprovou coligações na PEC da reforma eleitoral. O senhor já deu a sua visão. Essa eleição proporcional com coligação é um retrocesso? Como que o senhor avalia? O senhor acha que pode, sim, avançar no Senado? Considerando que isso já tinha sido votado, já tinha sido exercitado nas eleições do ano passado, e foi muito positivo, é um grande retrocesso. Você volta para uma situação anterior e, ao mesmo tempo, há ainda em curso uma ideia de reforma política eleitoral que é danosa, que censura pesquisas, né, nos períodos anteriores, nos momentos anteriores às eleições, que cria dificuldades na questão de cotas, que já foi um avanço extraordinário, que realmente legisla em causa própria, não legisla a favor da cidadania. Essa questão do distritão teria sido um desastre. As pessoas aparentemente podem achar que não, São Paulo tem 70 deputados federais. Independentemente de partidos, os 70 mais votados vão para a Câmara. Isso é um desastre, são 70 partidos. Cada qual ali vai se posicionar, vai se colocar como um partido. Eu me elegi com os meus votos. A eleição é um processo, é a construção de uma representação parlamentar. De preferência, uma construção de uma representação parlamentar com ideias que as pessoas possam acompanhar. Olha, eu prefiro mais esse pessoal que defende tal coisa, que defende que você tenha, por exemplo, uma ação sobre educação que não seja só de conversa. Olha, a educação no Brasil tem que ter tais metas nos próximos 4 anos, e nós vamos defender isso no parlamento. O combate à desigualdade social no Brasil tem que ter tais componentes que deverão ser realmente votados, trabalhados e votados, adotados para os próximos 4 anos. O país tem que ter propósitos, o país não pode continuar como está. A gente vai de um lado para o outro. Olha a votação dessa reforma política. Compara com a votação da Previdência, há 2 anos atrás. Foram meses e meses de debates. Isso aqui, votou um parecer, levou para o plenário, estava votando uma matéria na quarta-feira, de repente o presidente resolveu mudar a questão, não votar mais o distritão, fazer uma negociação, não votar o distritão, votar a volta das coligações. Interessa o quê para a população esse tipo de movimento e esse tipo de votação? Nada. Ao parlamento e aos parlamentares exclusivamente. Senador, rapidamente, nosso tempo infelizmente é curto. Eu queria fazer uma última questão para o senhor em relação ao voto impresso. 14 parlamentares deputados do PSDB votaram a favor do voto impresso e, claro, essa discussão na Câmara já se encerra, mas ainda existe uma PEC no Senado que pode ser ressuscitada, apesar do presidente do Senado já dizer que não vai ressuscitar essa PEC. O senhor acha que os parlamentares do PSDB que votaram a favor do voto impresso na Câmara devem ser punidos? Olha, eu acho que eles votaram, de algum modo, a favor da aventura autocrática e ditatorial do atual governante. Eu lamento muito. Nós fizemos uma reunião naquele dia de manhã, eu sou membro da direção nacional, e eu propus, e conseguimos vencer, o voto fechado. Né? O voto é um voto que deveria obrigar o parlamentar a votar contra o voto impresso. Foi um avanço, eu tenho até vergonha de dizer isso, termos tido 12 votos contra o voto impresso. Tinham mais parlamentares que, por insuficiência de informação, por alguma outra razão, que não conseguiram, nenhum deles, me explicar, nenhum deles, a favor de voto impresso. O voto impresso é mais uma manobra do Bolsonaro para tentar dificultar, melar, tumultuar o processo eleitoral. Essa é a questão, já não se estava votando ali voto impresso ou não. Todos nós queremos a maior transparência possível no processo eleitoral, e o processo do Brasil é transparente e auditável.
Pois bem, mas não era mais essa questão, era a questão que, em torno a essa ideia do voto impresso trabalhada pelo Bolsonaro, há uma evidente conspiração contra o processo eleitoral. Então, infelizmente, esses parlamentares do PSDB votaram nessa direção. E eu acho, como a questão foi fechada, que eles devem ser submetidos a algum processo de punição. Perfeito. Senador Zé Aníbal, do PSDB aqui de São Paulo, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana. Até a próxima. Muito obrigado, para vocês também.